Você já reparou como às vezes as pessoas mais quietas numa sala são as que têm mais a dizer? Foi assim com a Laura. Ela chegou sem alarde, sem recomendações exageradas, sem holofotes, uma garota comum, de aparência simples, roupas discretas e um olhar que parecia observar tudo. Primeiro dia de estágio numa das maiores empresas do setor. Ninguém deu muita bola. Os funcionários estavam ocupados demais com suas metas, suas planilhas, seus cafés corridos. E Laura? Ela se sentou num canto da sala compartilhada, abriu o caderno e ficou em silêncio. O CEO, Eduardo, nem olhou para ela. Um homem de meia idade, seguro de si, dono de um currículo invejável e de um ego do tamanho do prédio onde trabalhavam. Para ele, estagiário era detalhe, quase decoração. E Laura parecia se encaixar perfeitamente nessa categoria invisível. Mas o que ninguém sabia e nem suspeitava era que aquela menina silenciosa, escondida atrás de um caderno, mudaria o rumo da empresa inteira e mudaria a vida de todo mundo ali dentro. Naquela empresa, a regra era clara: quem fala demais, não dura. O ambiente era gelado, não por causa do ar-condicionado, mas pela forma como as pessoas se tratavam. Cordialidade? Só no papel de boas-vindas. Sorrisos? Raros. Tudo girava em torno de metas, prazos, pressão. Era o tipo de lugar onde você entra animado e em poucos meses já acorda contando os dias para o final de semana. Eduardo, o CEO, fazia questão de manter tudo sob controle. Acreditava que um bom líder é aquele que impõe respeito, ou melhor, medo. E tinha um mantra: estagiário está aqui para aprender, não para opinar. E Laura escutava. Sempre escutava. Ela não reclamava. Não fazia perguntas nas reuniões, nem tentava se enturmar. Mas estava sempre lá, sentada no mesmo canto, observando e escrevendo. Escrevendo muito. Enquanto os outros se perdiam em tarefas repetitivas e reuniões vazias, Laura absorvia tudo. Cada dinâmica, cada expressão, cada decisão errada. Ela parecia pequena ali dentro, frágil, fora de lugar. Mas por dentro, estava acumulando combustível. E a explosão era só uma questão de tempo. Toda grande empresa tem aquele projeto que é tratado como um filho. No caso deles, era o Horizonte 2025. A grande aposta do ano. O plano que prometia revolucionar o mercado, atrair investidores, dominar a concorrência. Reuniões semanais, apresentações brilhantes, discursos motivacionais. Tudo girava em torno disso. E quando chegou o grande dia do lançamento, o que era para ser o ápice da inovação virou um desastre. O produto saiu cheio de erros. A campanha de marketing não fazia sentido. Os usuários reclamaram em massa. As redes sociais explodiram. E as ações? Despencaram. Na manhã seguinte, o clima era de velório. Os corredores silenciosos, as reuniões carregadas de tensão. Eduardo, fora de si, começou a buscar culpados, a pressionar diretores, a demitir quem estava na ponta da lança. E ninguém tinha respostas. Enquanto isso, lá no fundo da sala, sentada como sempre, estava Laura, com o mesmo caderno no colo, a mesma expressão calma. E uma única diferença. A página em que ela escrevia tinha um título grande no topo: Análise de risco, Horizonte 2025. Mas ninguém tinha perguntado o que ela pensava. Ainda. Naquela manhã, Laura chegou cedo, mais cedo que todos. Sentou no mesmo canto, respirou fundo e imprimiu um relatório. 12 páginas. Gráficos, análises, previsões. Um diagnóstico completo do fracasso do Horizonte 2025. E o mais impressionante, tudo isso feito por uma estagiária. Ela não mandou e-mail, não esperou ser chamada, apenas caminhou até a mesa do coordenador direto e entregou o documento. É sobre o projeto, disse. Acho que isso pode ajudar. Ele folheou por 2 segundos, sem nem disfarçar o desdém. Você fez isso aqui? Por quê? Isso nem é sua área. E antes mesmo de ouvir a resposta, deu uma risadinha,
empurrou a papelada de volta e jogou no lixo. Laura apenas assentiu. Voltou para sua mesa e continuou escrevendo, mas o que ele não sabia é que alguém estava observando. Outro estagiário, curioso, viu o relatório ser descartado e, por impulso, puxou o papel do cesto, leu a primeira página e congelou. "Você viu isso aqui?" perguntou a um analista sentado ao lado. O analista leu. Depois outro. Depois, outro. E em menos de 2 horas, aquele papel esquecido no lixo estava nas mãos da diretoria e prestes a chegar até Eduardo. O relatório chegou até a sala de Eduardo pelas mãos do gerente financeiro. "Você precisa ver isso", disse. Ele, deixando o maço de folhas sobre a mesa. Eduardo estava cansado, irritado, desconfiado. Mas algo naquele tom o fez parar. Pegou o relatório e começou a ler. Na primeira página, um resumo executivo claro, direto. Na segunda, gráficos de comportamento do consumidor. Na terceira, cruzamento de dados internos com tendências de mercado. A cada página, o semblante dele mudava. Das sobrancelhas franzidas para os olhos arregalados. Do ceticismo para a incredulidade. "Quem escreveu isso aqui?" perguntou, já sabendo que a resposta seria desconfortável. "Uma estagiária", respondeu o gerente. "A Laura." Silêncio. Laura. Aquela mesma garota que ele nunca sequer cumprimentou. A que mal tirava os olhos do caderno. Ela tinha enxergado tudo, antes de todos, e pior, havia oferecido a solução. E sido ignorada. Eduardo largou o papel, apertou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse subestimado alguém. "Tragam ela até minha sala", disse. Era hora de olhar para Laura. De verdade. A porta se abriu. Laura entrou. Passos leves, caderno nas mãos, expressão tranquila. Mas não era uma tranquilidade vazia. Era a calma de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eduardo estava atrás da mesa, braços cruzados, olhar fixo nela. Por um momento, só silêncio. "De onde você tirou aquilo?" perguntou direto. Laura respirou fundo. Nem hesitou. "Observei os processos. Analisei os dados internos. Cruzei com relatórios públicos e tendências de mercado. Testei hipóteses. Simulei cenários." Sem arrogância. Sem dúvida, Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Esperava gagueiras, insegurança, tropeços, mas encontrou firmeza. A garota que ele ignorou por semanas estava ali, dando aula. "Por que não falou nada antes?" Ele perguntou, tentando entender. "Porque aqui ninguém escuta estagiários", ela respondeu. Simples, verdadeiro, cortante. Eduardo se encostou na cadeira. Pela primeira vez olhou para ela não como um número, não como uma posição júnior, mas como alguém com algo real a oferecer. Naquele momento, algo mudou. Na sala, na empresa e nele. Laura não era só mais uma. Ela era a peça que faltava e que ele nunca tinha visto. Na semana seguinte, tudo começou a mudar. As ideias de Laura, antes ignoradas, agora estavam nas mesas de reunião. Sugestões de ajustes operacionais, redesenho de processos, reformulação do produto, uma nova abordagem de comunicação com o público. E não era teoria. Era prática, clara, aplicável. Alguns diretores torceram o nariz no começo. "Ela é só uma estagiária", murmuravam. Mas Eduardo, o mesmo Eduardo que antes nem anotava, agora fazia questão de ouvi-la. E de defendê-la, ele sabia o que tinha nas mãos. Laura passou a participar das reuniões estratégicas. Ainda com seu caderno em mãos, mas agora, com voz e os resultados. Em poucas semanas a empresa estabilizou. Em 2 meses já crescia de novo. A reputação se recuperava. O produto antes criticado agora era elogiado. Nos corredores, os funcionários começaram a comentar. "Você viu o que aquela menina fez?" Talvez a gente devesse ouvir mais os estagiários."
Laura não buscava aplausos, nem holofotes. Ela só queria ser ouvida. E agora era a voz mais respeitada da empresa. Quem antes era invisível, virou o centro da reconstrução. A empresa voltava a respirar. Os números melhoravam. Os funcionários se sentiam mais engajados. E Laura era enfim reconhecida. Até que, numa reunião do conselho, aconteceu o inesperado. Um dos conselheiros, um senhor mais velho, olhou fixamente para ela. Franziu os olhos, como tentando lembrar de algo, e então murmurou: "Essa menina é a filha do Antônio Monteiro?" Silêncio. Todos se entreolharam. Eduardo arregalou os olhos. "Monteiro? O fundador da empresa?" Laura, com um leve sorriso, confirmou: "Sim, Antônio Monteiro era meu pai." E completou: "Eu entrei como estagiária porque queria ver com os próprios olhos o que a empresa dele tinha se tornado." A sala ficou muda. O choque era total. Eduardo recostou na cadeira, visivelmente abalado. Durante todo esse tempo, ele ignorou a filha do homem que criou tudo aquilo. A herdeira legítima. Aquela que conhecia a alma da empresa melhor do que qualquer executivo ali dentro. Laura não estava ali por acaso. Estava em missão. E tinha cumprido com perfeição, sem que ninguém percebesse. A notícia da identidade de Laura se espalhou, como fogo. Alguns ficaram chocados, outros envergonhados, muitos aliviados. Como se finalmente algo justo estivesse acontecendo naquela empresa. Eduardo não perdeu tempo. Chamou Laura para uma nova reunião, mas desta vez, com outra postura. Sem arrogância, sem imposição. "Quero que você assuma uma diretoria, com carta branca para transformar o que achar necessário", disse ele. Laura ficou em silêncio por um momento. Pensativa, ela podia dizer sim. E pronto. Mas olhou ao redor. Pensou em tudo que viu e ouviu desde o primeiro dia. As piadas nas costas, os talentos desperdiçados, o medo de falar, a cultura que sufocava em vez de inspirar. Então respondeu: "Eu topo, mas com uma condição." "Qual?" "Não quero apenas um cargo. Quero mudar a essência disso aqui. Quero que essa empresa volte a ser um lugar onde ideias são ouvidas, onde ninguém é invisível, onde meu pai teria orgulho de trabalhar." De novo, Eduardo assentiu. Sem argumentos, ele sabia. Ela estava certa. A escolha estava feita, e aquela decisão seria o início de uma nova era. Os meses seguintes marcaram uma verdadeira revolução. A empresa mudou. E não só por dentro dos relatórios, mas no clima, no jeito das pessoas andarem pelos corredores, nas conversas de café. Algo novo havia nascido. Sob a liderança de Laura surgiram programas de inclusão, espaços para ouvir ideias de todos os níveis, mentorias entre setores, estagiários passaram a participar de decisões, funcionários antigos voltaram a sorrir. E Eduardo, aquele CEO duro e cético agora escutava mais do que falava. Descobriu que liderar também é aprender. Laura assumiu a diretoria de inovação e cultura. Mas mais do que isso, ela devolveu alma à empresa. Seu caderno, aquele mesmo caderno que a acompanhava desde o primeiro dia, agora repousava aberto sobre uma mesa ampla, repleta de post-its, gráficos e gente colaborando. Ela não era mais invisível, era inspiração. A garota que começou ignorada, desacreditada, descartada. Hoje era o nome que todos queriam seguir. E a empresa nunca mais foi a mesma. Gostou dessa história? Então deixa seu like, compartilha com alguém que já foi subestimado e comenta aqui. Você já se sentiu invisível como a Laura? Comente abaixo. E se ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Aperta o botão, ativa as notificações e vem com a gente para mais histórias como essa, cheias de reviravoltas, superação e transformação. Até o próximo vídeo.